Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Agora é o seguinte, quem acha que a gente vai conseguir criar um país minimamente decente, pacífico, livre do crime organizado, com o sistema carcerário que nós temos, essa pessoa não é nem de esquerda nem de direita, essa pessoa é alucinada. O que está organizando hoje o crime organizado no Brasil, dentre outras coisas? É justamente a situação que nós vivemos no sistema carcerário. Nós não podemos continuar desse jeito, gente. Mas essa situação também não é fruto da guerra às drogas? Sim, ela está ligada... Então, veja, isso é uma questão de política criminal, não é só... É o que foi dito aqui. Não é só o sistema carcerário em si, mas é a maneira com que o sistema carcerário ele é administrado, a maneira com que as pessoas são inseridas nesse sistema e a forma com que... Vejam só, onde é que o crime organizado entra? Onde o Estado está ausente. Não é isso que a gente sempre fala? E onde o Estado está ausente, por incrível que pareça? Sabe de onde o Estado está ausente? Do sistema carcerário. Está ausente do sistema carcerário. E por isso está virando o quê? Escola do crime. Está virando... E veja, não é só do ponto de vista do recrutamento de jovens, né, de uma juventude pobre, enfim, que depois se tornam bandidos perigosíssimos. Eu não estou dizendo só isso. É do ponto de vista também da formulação de uma ideologia que vai alimentando também discursos cada vez mais autoritários e aprofundando esses elementos estruturais que eu falei para vocês aqui agora. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu sou Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e aqui comigo Rosane Garcia, subeditora de opinião, e Henrique Lessa, repórter de política. Ministro, a gente vai ter uma celebração importante no domingo do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como está a programação do Ministério? Quais ações foram pensadas para essa data? Em meu lugar, eu quero cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem. Queria agradecer o convite, estou muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês. Bom, 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro que é um grande privilégio poder ser ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do meu país nesse momento de celebração. Os 75 anos eles marcam uma conquista muito importante da humanidade, depois de um momento muito difícil em que a própria noção de humanidade ela teve que ser reconfigurada, né? Depois de tudo o que nós vivenciamos, né, nas duas grandes guerras, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi um momento de repensar, e onde muitas questões que nós hoje consideramos fundamentais no campo dos direitos humanos se colocaram com muita força, dentre elas a questão racial, né? Ou seja, o racismo passa a ser uma questão problemática, podemos dizer assim, passa a ser uma questão relacionada diretamente aos direitos humanos, e a luta contra as discriminações, todas elas, sejam quais forem, passam a ser uma questão fundamental na luta pelos direitos humanos, mas mais do que isso, passam a ser um compromisso dos Estados em relação à proteção a esses grupos minoritários que são historicamente discriminados. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar nessa efeméride, pensando o que vão ser 75 anos, essa comemoração de 75 anos em relação aos problemas que o Brasil enfrenta. Bom, nós temos várias coisas programadas, né, desde eventos de comemoração, né, que eu diria que fazem parte de uma recomposição do imaginário social, de uma simbologia. Ontem mesmo nós relançamos, né, a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, homenageando Silvio Tendler, né, que é um cineasta fantástico, importantíssimo para a história do Brasil e que nos ajudou a entender o que foi a ditadura militar no Brasil. Sim. Essa mostra de cinema também marcou também o lançamento do edital do nosso Prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos, em que nós vamos homenagear, né, as personalidades, as entidades que colaboram muito pela luta pelos direitos humanos no Brasil. Nessa semana também, por conta dessa comemoração, aproveitando essa comemoração que será agora no domingo,
para também apresentar ações importantes no campo da infância e da juventude. Nós reconstituímos todo o sistema de informação da situação de crianças e adolescentes no Brasil, principalmente em relação às crianças e adolescentes que estão no sistema socioeducativo, o CIPIA, né, o Sistema de Informação, nós reconstituímos. Agora a gente vai poder fazer política pública para as crianças socioeducativas com base em evidência, novamente. Nós reconstruímos também todo o PPCAM. O que é o PPCAM para quem está nos ouvindo? É o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Né? Olha que coisa absurda. Nós temos no Brasil a necessidade de ter um programa para crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nós ampliamos esse programa em mais de 80% e nós pretendemos levar para os 27 estados do Brasil esse programa, né, que vai ser fundamental para a gente, né, proteger as crianças e adolescentes. E além disso, nós também inauguramos as escolas nacionais de criança e adolescente, né, dos direitos da criança e adolescente, que vão ser fundamentais para a formação dos conselheiros e conselheiras tutelares. Então, nós fizemos parcerias com as universidades e, a partir disso, nós vamos formar, e a partir da formação nós vamos criar toda uma reconfiguração do processo de atuação dos conselhos tutelares no Brasil inteiro. Então, essas são algumas das entregas, mas tem a entrega principal, tá? Não falei, tô falando bastante coisa, devo estar esquecendo alguma coisa, mas tem a entrega principal dos 75 anos, para nós é muito importante, que vai ser na segunda-feira, dia 11, com a presença do presidente da República. Nós vamos entregar ao Brasil o Plano Nacional em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Essa para nós é uma das grandes entregas. E eu, quando conversei com o presidente a respeito disso, eu disse a ele que seria muito importante que nós fizéssemos isso esse ano, e que nós fizéssemos esse lançamento no dia 11. E por que no dia 11, seguido do dia em que se comemora os 75 anos da Declaração Universal? Porque eu gostaria de mostrar que as pessoas em situação de rua, elas são parte de uma preocupação que não é uma preocupação com uma população específica, não é uma preocupação com um grupo, né, que tem problemas que são específicos, mas é uma preocupação de todos nós. E por isso a gente deveria lançar esse plano para mostrar que essas pessoas são responsabilidade de todo o Brasil, assim como todo brasileiro, toda brasileira são de responsabilidade de todos nós, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, que nós temos que cuidar de todo mundo. E se eu não me engano, perdão. Ministro, para o nosso ouvinte entender melhor, para quem está nos acompanhando, a pasta de direitos humanos ela é muito transversal. Uhum. E sempre fica aquela dúvida nas redes sociais: direitos humanos é algo de esquerda, é algo de direita? Porque assim, o senhor fala da população de rua, geralmente a gente pensa numa atividade assistencial. E você está nos direitos humanos. Então, assim, o que é esse direitos humanos de esquerda, de direita? Que eu acho que esse é um trabalho também que o Ministério deve estar fazendo, muito forte, de romper essa visão sobre o que são os direitos humanos. Sua pergunta é ótima, porque eu tenho dito que o campo dos direitos humanos ele se tornou o principal campo da batalha civilizatória do nosso tempo. E eu digo isso não baseado apenas na minha experiência como ministro, mas agora olhando também para tudo que tem acontecido no mundo nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, com uma renovação, né, dos ímpetos fascistas, né? E lembrando aqui o que eu falei antes, foi contra o fascismo que se erigiu todo o edifício de proteção aos direitos humanos. Então vejam que as crises que nós vemos enfrentando, as crises econômicas, as crises das instituições políticas capazes de apaziguar os conflitos sociais, isso tem aberto um espaço, né? Um espaço que de novo faz com que algumas pessoas questionem quem é humano e quem não é. Então é isso que está em jogo, meu cara. É determinar quem faz parte da humanidade e quem não faz parte da humanidade. Quem pode ser exterminado e quem pode continuar vivo. Quem vai ser deixado para trás e quem pode viver num mundo de dignidade. Então vejam que é esse o grande ponto. E nesse sentido, embora exista essa distinção entre esquerda e direita
ela tenha um sentido ainda no nosso mundo. Podemos até discutir depois, no campo da ciência política, quais são esses sentidos, mas não é esse o caso. O que nós estamos discutindo aqui vai muito além disso. O que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade de nós convivemos num mundo que possa propiciar dignidade a todo mundo. Então as pessoas têm me perguntado: Silvio, o que são os direitos humanos, na verdade? Veja que é até difícil definir, né? Então, quando alguém me pergunta o que são os direitos humanos, porque, veja só, a extrema-direita ela distorceu muito o que é direitos humanos, tentando associar direitos humanos com o quê? Com irresponsabilidade, com leniência, em relação à segurança pública, Sim. com aceitar a criminalidade. Isso não é um absurdo quando a gente pensa em direitos humanos. A gente pode até falar um pouco disso, porque não existe direitos humanos sem segurança pública. Assim como não existe segurança pública sem uma política de direitos humanos. E esse é o ponto. Então, quando alguém me pergunta o que são os direitos humanos, eu falo o seguinte: você se incomoda quando você vê alguém sofrendo? Veja, se você acha que uma pessoa tem que ter direito a comer, a cuidar da sua família, a ter um teto sobre a sua cabeça, né? Ou seja, a morar com dignidade, que uma mulher, por exemplo, que ela possa ter segurança, que ela possa andar nas ruas sem medo de ser violentada, sem medo de ser agredida, que um trabalhador, uma trabalhadora tem que ter o direito ao salário digno, tem que ter o direito a criar sua família com decência, a ter um descanso, a poder ter esperança. Eu sempre junto direitos humanos com esperança. Se a gente acha que as pessoas têm que ter direito a esperar uma vida melhor, uma vida digna, a ter saúde, a ter educação, se você comunga isso comigo, independente da sua posição política, se você é à direita, se você é à esquerda, nós temos alguma coisa em comum. Nós temos a defesa dos direitos humanos como algo que nos é fundamental. Então nós achamos aquilo... Veja, eu tenho um filósofo, né, que muita gente fala sobre ele, mas pouca gente lê o que ele de fato escreveu, né, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau dizia que, e mais ou menos, né, que a gente tem que olhar na verdade, olhar para aquilo que nos une, né? Ou seja, a gente tem que destacar todas as nossas diferenças, tá? Destacando as nossas diferenças, tirando as diferenças, subtraindo as diferenças, o que fica? Então, isso que fica, para mim, é aquilo que nos une. Aquilo que torna possível a gente criar alguma coisa que chama humanidade. A humanidade, ela não é uma essência, ela não é um dado da natureza, ela é uma construção política. Então, quando eu olho para as comunidades indígenas e vejo a situação das comunidades indígenas, eu digo o seguinte: as pessoas têm direito a existir. A existência delas está ligada exatamente na possibilidade delas viverem a sua cultura, delas terem o direito à terra, delas terem a sua vida respeitada. Eu também quero ter minha vida respeitada, eu também quero ver a minha cultura respeitada. Eu quero poder ter um espaço de convivência política com as pessoas que são diferentes de mim. Então, esse espaço comum de divisão da vida, isso é a humanidade. Os direitos humanos, portanto, protegem a possibilidade das pessoas existirem com dignidade. Então, se você se incomoda, meu caro, minhas prezadas amigas que aqui estão, quem me ouve, se você se incomoda com o sofrimento humano, nós temos algo em comum e nós somos defensores dos direitos humanos. Perfeito. Ministro, tem uma comissão da ONU que está aqui exatamente por conta da data e também para avaliar um pouco esse trabalho dos direitos humanos no Brasil. O senhor teve contato com esse pessoal? O senhor conversou com eles? Ainda não, mas estou sempre à disposição para conversar, até porque o Brasil ele tem se notabilizado, né? E olha que coisa curiosa, mesmo nos tempos mais sombrios, né, da nossa história, o Brasil ele sempre se notabilizou pela sua inserção no sistema internacional de direitos humanos, né? Vejo que nós aprovamos, nós ratificamos algumas convenções internacionais ainda nos anos 60, né? 64, 65. Sim. Né? Nós ratificamos convenções internacionais. Então vejam que o Brasil tem uma tradição de ser um ator importante no campo dos direitos humanos. E aí eu gostaria só de oferecer umas palavras sobre isso, porque algumas pessoas têm um entendimento absolutamente distorcido sobre o que significa você atuar ativamente e você comungar de alguns entendimentos na comunidade internacional sobre o campo dos direitos humanos. Algumas pessoas dizem o seguinte: mas isso é de alguma forma e contra a soberania nacional e contra os interesses nacionais. Eu não considero assim e estou muito bem acompanhado e vou dar alguns exemplos. É o seguinte: eu acho
que, diante de um país como o nosso, que tem problemas sérios do ponto de vista estrutural, no que tange aos direitos humanos, ou seja, nós somos um país que vem de uma tradição de dependência, nós ainda temos uma forte dependência econômica, nós não atingimos nossa soberania econômica, nós não temos ainda no Brasil um processo de industrialização, né, que requalifique a produção, qualifique o trabalho, que nos coloque no mercado internacional numa posição diferente. Isso gera uma série de consequências para quem está nos ouvindo, um Estado infenso, portanto, a participação democrática, né, nos seus rumos, nos seus sentidos. E o terceiro, para o meu racismo. Então, são problemas estruturais muito sérios. E, nesse sentido, quando a gente vai para o campo internacional, falar a respeito disso, vejam que isso, de alguma maneira, ajuda a pressionar também as autoridades brasileiras a olhar para aquelas pessoas que estão sendo historicamente discriminadas. Veja o caso dos Yanomami, por exemplo, que a gente viu no começo do ano. Então vejam que foi a partir de uma decisão, de uma medida cautelar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi ignorada pelo governo anterior, que nós ficamos sabendo de tudo que estava acontecendo no território Yanomami. E outras coisas mais também. A situação do sistema carcerário brasileiro. O Brasil tem uma série de medidas cautelares, para quem não sabe, medida cautelar, medidas provisórias que eles chamam, né? Sim. As medidas provisórias da Corte Interamericana. São uma espécie de decisões liminares dizendo o seguinte: olha, a situação está tão feia que vocês têm que fazer alguma coisa agora. O sistema carcerário brasileiro, ele vai nesse sentido. Então, veja, como uma atuação internacional interessante, ela, ao contrário de submeter a nossa soberania, ela fortalece a nossa soberania, porque não existe sentido em falar de soberania sem o povo. O povo tem que ser protegido, o povo é soberano, então a gente tem que proteger o povo brasileiro. Ministra, eu acho assim, é muito absurdo, porque você tem uma maioria, a população carcerária é majoritariamente preta, e uma boa parte dessa população ela está encarcerada sem sentença, sem nenhum julgamento. Como é que se explica uma coisa dessa? Eu chego assim, pego o negro e jogo para o depósito? Sim, nós entramos agora num problema muito sério, que é um problema que o Brasil vai ter que discutir com seriedade. O presidente Lula teve a intuição de pensar nisso, mas agora nós estamos vendo que essa coisa vai ficar muito pior. E aí, você me fez a pergunta, falou sobre esquerda e direita. Agora já não estamos mais falando também de esquerda e direita. Agora é o seguinte: quem acha que a gente vai conseguir criar um país minimamente decente, pacífico, livre do crime organizado, com o sistema carcerário que nós temos, essa pessoa não é nem de esquerda nem de direita, essa pessoa é alucinada. Sim. E ela quer, portanto, que o país ela afunde em sangue e fogo. Porque, vejam, a pergunta que a senhora fez aqui, as observações. O que está organizando hoje o crime organizado no Brasil, dentre outras coisas? É justamente a situação que nós vivemos no sistema carcerário. Nós não podemos continuar desse jeito, gente. Mas essa situação também não é fruto da guerra às drogas? Sim, ela está ligada... Então, veja, isso é uma questão de política criminal, não é só... É o que foi dito aqui. Não é só o sistema carcerário em si, mas é a maneira com que o sistema carcerário ele é administrado, a maneira com que as pessoas são inseridas nesse sistema e a forma com que... Vejam só, onde é que o crime organizado entra? Onde o Estado está ausente. Não é isso que a gente sempre fala? E onde o Estado está ausente, por incrível que pareça? Sabe de onde o Estado está ausente? Do sistema carcerário. Olha, o Estado está ausente do sistema carcerário. E por isso está virando o quê? Escola do crime. Está virando... E veja, não é só do ponto de vista do recrutamento de jovens, né, de uma juventude pobre, enfim, que depois se tornam bandidos perigosíssimos. Eu não estou dizendo só isso. É do ponto de vista também da formulação de uma ideologia que vai alimentando também discursos cada vez mais autoritários e aprofundando esses elementos estruturais que eu falei para vocês aqui agora. São 561 mil detentos negros, dentro de uma população de 820, 830, uma coisa assim. E desses 560 mil detentos, 370 mil estão privados de liberdade sem decisão judicial. É mais uma face do racismo, né? E a gente vem com verdade, isso consolida uma expressão de racismo e de preconceito dentro do sistema. Isso, é isso. Não, mas então, isso aí não serve... Gente, também, de novo, quero me dirigir às pessoas que estão nos ouvindo agora.
Isso não aproveita a ninguém. O que acontece dentro do sistema carcerário, isso acaba, vamos dizer assim, se espalhando para o resto da sociedade brasileira, para as periferias. A lógica de funcionamento desse sistema acaba indo para a periferia, ou seja, lugares onde não existe Estado. Alimenta o crime Isso organizado. vai alimentando o crime organizado, vai alimentando... De novo, a ausência do Estado. Onde tem a ausência do Estado? Dentro do sistema carcerário. Onde tem a ausência do Estado também? Nas periferias. É onde tem organização criminosa do tráfico, onde tem milícia. A milícia se alimenta também dessa situação. E isso vai também reverberando na vida, e agora eu quero dizer, de pessoas, de seres humanos, que merecem todo o nosso respeito e consideração. Sabe quem? Os policiais. Os policiais também são vítimas disso. Porque muitos desses policiais, que são trabalhadores, eles depois pegam a sua farda, que eles têm que esconder a farda para poder ir para os lugares, né, onde o crime organizado comanda e onde o Estado está ausente. Então eu quero dizer uma coisa aqui. Se a gente não parar para olhar essa questão de maneira... Uma palavra que estava em desuso até pouco tempo. E ainda continua de certa maneira, né? Se a gente não começar a olhar isso de maneira científica, com ciência, e não apenas com ideologia, nós não vamos conseguir fazer do Brasil um país decente. Vejam só, agora a notícia de que no Rio de Janeiro existem justiceiros, que não são justiceiros, tá? São criminosos, são bandidos. Bandidos. Bandidos que têm que ser presos. Mas de onde esses caras se alimentam? Da ausência de uma política de segurança pública, de ausência do Estado. E que não é feita apenas com repressão. Nós precisamos pensar... Veja só, a questão é muito mais complexa. É pensar, veja, políticas sociais, é pensar também a reconfiguração do espaço das cidades, dos espaços urbanos. É a gente democratizar os espaços urbanos. Isso envolve políticas de cultura, de educação, de saúde. Ou seja, o problema é muito mais complexo. Aí fala, mas assim fica muito difícil. Desculpa, viver é difícil mesmo, gente. Não tem jeito. Se a gente não for encarar o problema, não tem como fazer. E vou dizer, essa é a responsabilidade da nossa geração, tá? Da nossa geração. Se nós não fizermos nada agora, nós vamos entregar para os nossos... para as pessoas que vêm depois de nós, para os nossos filhos, netos, um mundo muito pior do que o mundo que nós recebemos. E é bom lembrar isso na ocasião dos 75 anos da Declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que há 75 anos foi estabelecida depois de uma tragédia horrorosa. Ela é o resultado de uma geração que disse o seguinte: a gente não pode deixar isso acontecer de novo. E olha só o que nós estamos fazendo. Será que nós vamos piorar, entregar uma coisa pior do que aquela que nós recebemos? Então a responsabilidade é nossa, gente. Então não é o Silvio que está falando, não é o ministro que está falando. Não. É o mundo que está pedindo que nós olhemos para esse problema com seriedade e paremos de cair em discurso fácil, discurso inclusive hipócritas. Porque notem, quando eu disse nós precisamos olhar para o sistema carcerário, nós precisamos olhar para o que está acontecendo. E sabe o que está acontecendo lá? Falta saúde. Tem um índice de tuberculose dentro das unidades prisionais 75% maior do que na população em geral. Outro dado, que é importante também. Morrem 22 mil pessoas por ano dentro do sistema, 60 pessoas por dia. Morrem, simplesmente morrem. Subcustódio do Estado. Morrem de doença, por violência. 60 pessoas por dia morrem dentro do sistema carcerário. Há números que mostram o seguinte: um jovem que vai para uma unidade socioeducativa, depois que ele sai de lá, sabe qual que é a média de vida desse jovem? Depois que sai, tá? 1 ano e meio. Ou seja, o sujeito vai para o sistema socioeducativo, ele depois volta para o território, ele, em média, é 1 ano e meio de vida, depois que ele passa pelo sistema socioeducativo. Há lugares que eu estive que as pessoas só podem... Lugares quentes, tá? Lugares quentes. Que os jovens só podem encher a garrafa de água 3 vezes por dia. Isso não é tortura? 3 vezes por dia? Tem lugares em que a comida, ela é uma comida podre, estragada. Isso em unidades socioeducativas para crianças e adolescentes. Unidade socioeducativa, eu tô falando de unidade prisional. Veja, os problemas são quase os mesmos. Saúde, a gente pode pegar... A gente já sabe o que... Veja, a gente já sabe o que está acontecendo. Por que a gente não faz nada? Sim. Porque a gente não quer.
E chega uma discussão sobre privatização dos presídios, né? Que, assim, vai totalmente na contramão. O senhor está falando de ausência do Estado, aí seria a falência do Estado. Isso é inaceitável. Né? Isso eu, particularmente, considero inaceitável. Seria o reconhecimento do Estado é incapaz. Essa é uma não discussão. Essa é uma não discussão. Tá? Para mim, é uma não discussão. Assim, a gente não está... quando geralmente se fala em privatização é para tornar as coisas mais eficientes, melhores. Veja, não existe exemplos no mundo em que isso se torna melhor. Até mesmo, veja, isso é até uma coisa que é interessante, que alguns especialistas me falaram, inclusive alguns técnicos, né, dentro do próprio Ministério, que existe eles fazem uma coisa interessante, né? Eles pegam, quando existem essas privatizações, eles pegam as unidades menos problemáticas, fazem ali os arranjos, né? Para que tudo fique funcionando bem, e depois fala assim, olha só que bonito que tá, olha que legal, olha só como funcionou. Isso não é verdade. Não existe exemplo de que privatização de presídio tenha melhorado o problema sistêmico do problema carcerário. E vejam, gente, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer por uma questão política, uma questão de responsabilidade civilizatória, existencial. E nós vamos ter que fazer também porque existe uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que determina que nós apresentemos um plano para resolver esse problema. Porque... Tanto no sistema carcerário quanto na questão socioeducativa. Porque é sistema prisional. É sistema prisional. Então nós temos que dar um jeito nisso, nós temos que fazer alguma coisa. Ministro, mas isso não é... A sua pasta tem muitas coisas. A gente pode falar das outras coisas que tem na pasta. Uhum. Mas eu vou falar. Se eu não falar nada sobre isso, eu não tenho condição de ser ministro de Direitos Humanos, sinto muito. Sim. Mas Tá? o senhor disse que você quase... Desculpa. Só um minuto. Ao lado disso, ministro, o senhor, durante... Eu ouvi com atenção, inclusive depois reli o seu discurso de posse. E o senhor falava na questão do Estatuto da Vítima, né? Porque a gente tem vítimas, ao mesmo tempo que o sujeito é bandido, também ele é vítima de um sistema que não o traz de volta para a sociedade. E tem aquelas pessoas que foram ofendidas por eles, que ele deixou um lastro de problemas para ela. Sim. Como é que vai ser essa construção? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é uma sistematização de todo o sistema de proteção de vítimas de violência. Nós, curiosamente, hoje eu troquei algumas mensagens com o Renato Sérgio de Lima, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós fechamos um acordo de cooperação técnica e, junto com o Fórum de Segurança Pública, nós vamos construir alguns programas importantes, né? Vamos falar de 3, pelo menos. Um programa de cuidados para vítimas de violência, tá? Que engloba todas essas questões, né, que a senhora falou, né? Ou seja, que fortalece, inclusive, um sistema que a gente já tem no Ministério. Porque as pessoas falam assim, Ministério dos Direitos Humanos, essas bobagens, né, que falam. Ministério dos Direitos Humanos só cuida de bandido. Não é verdade. Não é verdade. Né? Tem uma visão equivocada. Não, porque o nosso maior orçamento é com vítima. São os programas de proteção às pessoas ameaçadas. São os programas de proteção a defensores de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores. São os programas de proteção a crianças ameaçadas de morte. É o que come o nosso orçamento. A gente cuida de pessoas que são vítimas, pessoas que são expostas à violência. A nossa secretaria são Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Que cuida das políticas para a infância. O nosso foco fundamental é primeira infância. Que bandido que a gente está falando aí? Primeira infância. Primeira infância. Depois, pessoas idosas. Nós temos a Secretaria Nacional das Pessoas Idosas. Secretaria Nacional das Pessoas LGBTQIA+. As pessoas que mais morrem. Assim, o grupo que é assassinado, violentado. Principalmente as pessoas trans. Quarto, nós temos uma secretaria, né? Junto à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, nós temos a diretoria que cuida da população em situação de rua. Veja, nós estamos falando de vítimas, pessoas que são vitimadas, e pessoas com deficiência, que agora nós lançamos o plano Viver Sem Limite. Sim. Então, vejam, então não faz o menor sentido. Por isso que eu disse, isso é um campo de batalha ideológica. Por isso que é importante eu estar aqui falando com as senhoras, com o senhor, com o nosso público, porque, vejam, a nossa batalha tem que ser pelo fortalecimento dos direitos humanos. Não vamos cair nesse discurso fácil. O que está por trás desse discurso
que quer dizer que direitos humanos só é coisa de bandido. É justamente o contrário do que o discurso se propõe a fazer. É abrir espaço para a bandidagem. Quem fala que os direitos humanos são coisa para aumentar a criminalidade e tal, para ser leniente com criminalidade, na verdade, quer retirar os freios que, primeiro, seguram os bandidos, inclusive os bandidos que estão incrustados dentro do Estado, que eles querem um passe livre para poder fazer o que querem. E falar de direitos humanos é falar de contenção, é conter essa gente. É conter essa gente, responsabilizar essa gente. Sabe o que significa também os direitos humanos? É punir quem viola direitos humanos. É condenar quem viola direitos humanos. É exemplarmente retirar do convívio social quem viola direitos humanos, principalmente de grupos que são vulneráveis. São garimpeiros ilegais, são pessoas que assassinam líderes quilombolas de povos indígenas. Essas pessoas têm que ter uma contenção repressiva e uma contenção também do ponto de vista pedagógico do campo dos direitos humanos. É isso que a gente defende. Então, em resumo, quem faz discurso contra os direitos humanos, primeiro, ou não entende o que são os direitos humanos, né? E que a gente já está falando aqui bastante, ou então são pessoas que querem abrir alas para a criminalidade e para todo tipo de incivilidade e de barbaridade que caracteriza a história do Brasil. Exatamente. Há quem aplauda, por exemplo, quando um policial faz parte de uma chacina e eles são aplaudidos. Eu nem considero que isso é um policial. Porque, Não, porque policial é aquele que segue a lei, que segue a Constituição e que respeita os direitos humanos. Ou um sujeito que participa de chacina, que mata indiscriminadamente, que discrimina, que violenta usando farda, é um bandido. É outra coisa. E deve ser punido. Em nome, inclusive, dos bons policiais e, como eu falei, os projetos com Forças Brasileiras de Segurança Pública. Vítimas de violência. A gente quer pensar em tudo. Quer pensar, inclusive, nas pessoas que são vítimas de violência quando vão, por exemplo, enterrar. Ou, pelo menos, vão no IML. Os ouvintes aqui já devem ter tido experiência. Não sei se alguém já teve essa experiência. Eu tive experiência. Uma das piores experiências que você pode ter na vida é você chegar num lugar, né, para ver um corpo de alguém que morreu e você é submetido a todo tipo de indignidade, de falta de respeito. Isso, para mim, é uma violência que a gente tem que cuidar. A gente tem que ter política de saúde mental, política de amparo às famílias, sejam de policiais, sejam de vítimas da violência urbana, né? A gente tem que ter política de cuidado. Então, isso envolve assistência social, envolve o Sistema Único de Saúde, né? Tudo isso. Então a gente tem que ter um programa nacional para amparar as vítimas de violência. Tem que ter um plano de redução de homicídio, como o México está tentando fazer agora. Nós temos que ter uma política para egresso. A gente tem que cuidar disso. Eu estou dizendo o seguinte, e agora, eu acho que toda entrevista que eu falo na condição de ministro, porque ministro eu sou. Eu vou fazer. Agora, se vão implementar, se vão deixar eu fazer, isso é outra coisa, eu vou lutar até o fim. Mas o que eu tô falando, eu vou fazer, eu vou apresentar para o Brasil. Isso tem que ser feito. Sim. Porque senão eu não posso ser ministro de Direitos Humanos no meu país. O senhor não vai repetir o que o senhor disse na sua posse, que falhamos miseravelmente? O senhor acha que consegue superar isso, como o senhor definiu, que o senhor é o ministro praticamente da pasta da esperança, já que é tão transversa. E daí eu queria Eu espero não ter que dizer que falamos miseravelmente como sociedade. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu vou dizer. Eu posso até dizer ao final, puxa, falamos miseravelmente, mas uma coisa também vou dizer. Tentamos heroicamente. Eu vou falar essa frase junto. Tentamos como nunca. Eu só espero não dizer que falamos como sempre. Mas espero dizer, tentamos como nunca. Quais são os maiores obstáculos que o senhor enfrenta para poder deslanchar todas essas propostas que são muito boas? Mas quais são os principais obstáculos? Porque veja, na verdade, eu estou falando a partir de um governo liderado, né, por um homem que já mostrou o que é capaz de fazer pelo Brasil, né? Eu trabalho simplesmente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Né? É o meu chefe, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acho assim, eu trabalho numa estrutura de governo. O que eu quero dizer? Quando eu estou falando, por exemplo, de política de segurança pública e direitos humanos, eu estou falando de uma parceria que tem que ser inevitável com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Né?
quando eu falo de direitos humanos, eu preciso ter junto comigo o meu amigo querido, o Camilo Santana, do Ministério da Educação. Eu preciso estar junto com a ministra Nízia Trindade, eu preciso estar junto com a ministra Esther Dweck também, para a gente pensar nos instrumentos da gestão pública. Eu tenho que estar junto com a Simone Tebet, com o ministro Fernando Haddad também, porque tudo isso depende também de orçamento, depende de planejamento do Estado. Ou seja, o Ministério dos Direitos Humanos, ele coordena as políticas de governo. A política de comunicação também. Ele coordena as políticas de governo, mas ele não faz sozinho as políticas de governo, as políticas de direitos humanos. As políticas de direitos humanos, elas são responsabilidade do Estado brasileiro e todo o governo tem que fazer. Os ministérios ligados à economia, eles têm que fazer políticas de direitos humanos. O que nós fazemos é coordenar dentro das competências que nós temos ligadas a criança e adolescente, pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, pessoa idosa, pessoas. Então a gente tem um público, né, em que a gente tem o dever de estabelecer políticas para que essas pessoas tenham os seus direitos respeitados e tenham os seus direitos promovidos, né? Então acho que esse é o ponto fundamental. Ministro, o senhor falou do ministro Camilo Santana e o resultado que a gente teve agora revelado do PISA mostra que a gente está com um déficit muito grande na educação. Isso não é uma questão também de direitos humanos? É possível, sem que a gente tenha investido em educação, sem que a gente tenha essas crianças e adolescentes com uma boa formação, pensar num futuro melhor, acreditar nisso? Não, sem dúvida. Eu acho que a educação, as políticas de educação, elas são também, mais uma vez, não sou eu que digo, isso está nos grandes documentos internacionais, né, nas declarações de direitos que falam que o direito à educação é um direito humano. Agora, com certeza, eu acho que o governo brasileiro, esses números surgem justamente porque o governo brasileiro passa, né, faz um balanço de tudo que aconteceu nos últimos anos. Esses números são fundamentais para que a gente possa melhorar. O que a gente viu nos últimos anos foi um apagamento de dados, né? E agora os dados estão aparecendo. Então, assim, se você pegar os dados do Ministério dos Direitos Humanos em relação às políticas dos direitos humanos, elas são terríveis, assim, são horríveis. Mas eles tinham que aparecer esses dados justamente para a gente poder agir sobre eles. Eu acho que esses números fazem com que a gente reoriente e crie uma estratégia nacional para a gente mudar essa realidade. E é isso que a gente tem que fazer, mas a gente precisa ser confrontado com a verdade. E a verdade é essa que se nos aparece aqui. Então, diante disso, vamos agir. Não tem como a gente desenvolver um país, porque, veja, aquilo que eu falei no início, a dignidade das pessoas, ela está relacionada a um projeto também econômico. Ou seja, não adianta a gente ficar só no campo dessa abstração. Uhum. As pessoas têm que ter comida, as pessoas têm que ter saneamento básico. 40% das pessoas não tem, do país, 40% dos brasileiros não tem banheiro nem de casa, não tem sistema de esgoto. Isso aí é um descalabro, isso é um absurdo. Né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um plano para que, do ponto de vista econômico, nós possamos dar uma base material, um suporte material para que as pessoas possam erguer as suas vidas. Mas, para além disso, como diz aquela música, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente precisa também ter projetos no campo do imaginário. Porque, vejam, o Brasil precisa ter um projeto, né, que está sendo pensado, um projeto industrial, um projeto de desenvolvimento econômico, certo? Só que não adianta, só que não tem um projeto desse não vai nascer se a gente não tiver também um projeto de aprimoramento técnico no Brasil. Então a gente precisa fornecer uma educação, as universidades têm que ser polos de formação, né, dos brasileiros que vão operar tecnicamente a construção de uma economia baseada no conhecimento, uma economia do desenvolvimento e agora do desenvolvimento sustentável, que vai olhar para isso. Senão a gente vai ficar dependendo sempre também daquilo que aqueles que vêm de fora trazem para o Brasil. A gente tem que formar, por isso a importância da educação da universidade pública. Agora, a universidade também depende da gente abrir os espaços políticos para que essas pessoas possam trabalhar e sonhar. E também, por isso que é importante que a gente tenha os técnicos e tal, mas tem que ter as pessoas também que sejam capazes de pensar o Brasil. A gente tem que criar um Paulo Freire no Brasil, um Anísio Teixeira no Brasil, pensando no futuro. O Paulo Freire, quando ele vem com todas as suas ideias, ali num período muito importante, né, que é justamente o pós-guerra, olha que interessante. Né, depois de 45, surgiu toda uma geração que vai ser interrompida pelo golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe contra a inteligência brasileira. Sim. Então, a partir de 45...
você tem, então, toda uma formação, uma geração intelectual de direita, de esquerda e tal, pensando o que pode ser o Brasil no futuro, pensando no desenvolvimento. Por que o Paulo Freire, né, por que ele é tão atacado, por que as pessoas falam tanto dele? Porque o Paulo Freire fala, puxa vida, se nós queremos um novo Brasil, nós temos que formar esse brasileiro. O brasileiro, portanto, ele não está pronto. O brasileiro, ele está em processo. Então, os processos educacionais são para criar uma subjetividade ligada ao Brasil. Então, esse brasileiro precisa aprender a ler e escrever. Ele precisa ser educado a partir da realidade dele para que ele possa transformar a realidade dele. A educação não transforma, mas as pessoas que são educadas dentro de um processo educacional que pense o Brasil um novo mundo, elas podem sim transformar o mundo. Então é isso, ou seja, a educação faz parte de um processo, né, que faz com que as pessoas se configurem para transformar a realidade que as rodeia. Então faz parte, mas tem que ter saúde, educação, não é só isso, né? Então não adianta você ficar colocando as pessoas na escola e ficar falando, sabe, sem mostrar também as perspectivas desse mundo a partir da educação. É isso. Por isso que eu digo, tem que ter engenheiro, tem que ter matemático, né? Tem que ter tudo isso. Mas tem que ter filósofo também. Eu tô advogando em causa própria, tá? Eu tô advogando. Também leve letramento étnico-racial para a sala de aula. Claro, a gente tem que produzir um imaginário nacional. Sim. A gente tem que dar alternativas a essa prisão, essa gaiola do presente, esse deserto do real. Você imagina você ficar preso só no presente, pensando o seguinte, gente, como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou fazer isso aqui e tal? E trabalho, e vai, e volto pro mundo presente. E essa tem sido a vida dos brasileiros. Você imagina esse pessoal que trabalha de aplicativo. Né? Ou seja, o pós-guerra, de novo, né? Olha lá. Tem um monte de problema, tá? Tem racismo e tal, não tô dizendo isso. Olha só os Estados Unidos, né? A luta pelos direitos civis é resultado também do pós-guerra lá nos Estados Unidos. Sim. A gente sabe disso. A luta pela libertação da África também. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, pós-guerra, as pessoas fizeram um projeto, falaram assim, gente, vamos ter um espaço de trabalho, industrialização, um espaço do sonho, criar uma indústria cultural, né? Enfim, aquela coisa toda. A gente está suprimindo até esses espaços. É impressionante. A gente está suprimindo o espaço das pessoas poderem sonhar. E se não tiver tempo físico, se a gente não liberar as pessoas desse trabalho repetitivo, não vai haver espaço do sonho e não vai haver esperança. Ministro, recentemente a ministra Aniele Franco esteve com a gente aqui conversando. E eu indaguei para ela assim que, para mim, soa muito ruim. Eu não consigo entender ainda por que você tem uma quantidade muito grande de policiais negros matando negros. E ela falou assim, olha, um dos problemas é a falta de letramento étnico-racial dentro da formação da polícia. Assim como ela ocorre nas escolas, como ocorre nas universidades, e isso é que retroalimenta o racismo. Como é que é isso na visão do senhor? Gente, é aquilo que eu escrevi no meu livro, né? O racismo, ele é estrutural. O que significa que o racismo ele não pode ser visto a partir dos sujeitos, né? Os indivíduos, portanto, são forjados dentro dessa lógica, né? Em que o racismo ele se torna algo normal. Quando eu falo que o racismo se torna algo normal, eu estou querendo dizer o seguinte: nós normalizamos, naturalizamos, entre aspas, a distinção entre pessoas negras e brancas. E essas distinções entre negros e brancos, eles têm repercussões na vida e na organização social. E para nós, essa é a sociedade normal, né? Para quem não está vendo, eu estou colocando aspas aqui, né? Normal porque não é normal, é politicamente construído, mas é internalizado, né, ideologicamente para nós como se fosse algo natural. Então, vejam, policiais negros, os brancos, eles são o resultado de uma sociedade racista. Os negros também são. Por isso que pensadores como o Frantz Fanon, né, que eu admiro tanto, eles dizem o seguinte, sabe o que a gente tem que fazer? A luta contra o racismo não é apenas a luta contra os atos discriminatórios, mas é a luta contra a lógica que faz com que o mundo seja dividido em negros e brancos. É a superação da raça como um elemento classificador das pessoas. Então, veja, não é de se estranhar que um negro e que um policial negro tenham uma visão, vamos dizer, uma visão atravessada pelo racismo
que também implica na visão que ele tenha sobre si. A gente não fala tanto sobre autoestima. Não é tão difícil para uma pessoa negra reconhecer-se, né, como uma pessoa de valor. Então, muitas vezes, o que acontece? Para que você se sinta parte de um grupo, você precisa, por exemplo, agir como esse grupo. E ser às vezes até mais rígido, para demonstrar o quanto você difere das pessoas que aquele grupo rejeita. E tem também Paulo Freire, né? Quando a educação não dá certo, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Isso é uma dinâmica, né? Por isso que, assim, a gente tem que olhar para os sujeitos, dialeticamente, olhar para os sujeitos, responsabilizar os sujeitos, porque tem muita gente que também quer distorcer as coisas, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é que os indivíduos não têm responsabilidade. Eu acho que tem até mais responsabilidade, né? Porque a gente sabe que é estrutural e que a gente tem que prestar mais atenção no que a gente está fazendo. Então a responsabilidade até aumenta do indivíduo. Sim. Né? Então a gente tem que olhar aqui o indivíduo, mas tem que também entender, porque a grande pergunta que tem que se fazer é a seguinte: que tipo de sociedade criou esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, que permite, que legitima esse tipo de comportamento? Então tem alguma coisa nessa sociedade que vai reproduzindo esses sujeitos que vão praticando esses atos, né? Que não são atos isolados. Então, mais do que olhar, a gente tem que olhar para o policial, que está em sofrimento mental, tá? O índice de suicídio dentro das polícias é muito grande, muito grande. Então, porque, veja, esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa cobra um preço muito alto do ponto de vista subjetivo. É muita contradição para você aguentar. É muito duro você ter que, muitas vezes, se voltar contra pessoas que depois são seus vizinhos, vão conviver com você. Percebe, então? Sim. Isso cobra um preço muito alto. Por isso que a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter medidas contra a lógica institucional que vai criando essa dinâmica. Né? Então, acho que esse é um ponto. Posso pedir assim, uma explicação até para quem está nos ouvindo? O senhor falou do racismo, citando Fanon, que falava das máscaras brancas, os homens negros com máscaras brancas. A própria Constituição da raça, ela é social, né? Claro. E o senhor foi muito atacado essa semana na Câmara dos Deputados por uma autodeclaração do ministro da Justiça como pardo, e o senhor foi questionado de uma forma muito agressiva por um deputado da oposição bolsonarista. Eu queria que o senhor tentasse explicar para nós isso. Não, o que eu explico assim, é assim, a única coisa que eu posso falar sobre isso, vou falar duas coisas só sobre isso, só duas. No caso, o ministro Flávio Dino. Né? Vou falar duas coisas sobre isso. O ministro Flávio Dino é uma das melhores pessoas que eu conheci nesse ano. Assim, já conheci ele há algum tempo, mas uma das melhores pessoas que eu conheci. Um homem íntegro, uma pessoa... tem uma coisa, né? Quem veio da periferia, quem veio da quebrada, sabe muito bem. A gente valoriza muito quem cumpre a palavra, gente de palavra, gente que cumpre acordo. O ministro Flávio Dino é um homem de palavra, é um homem íntegro, um homem digno, é um sujeito compromissado com as causas mais nobres do Brasil. Além disso, e agora falo do ponto de vista profissional, é um grande jurista, um jurista incontestável. É um homem de muita competência. E se o Senado assim o quiser, espero que o queira, vai ser um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Agora vamos falar sobre o fato agora, o que aconteceu? Eu acho o cúmulo do absurdo eu ser questionado sobre isso. Primeiro que a pergunta é a seguinte: por que me questionar sobre isso? Pergunta para outra pessoa. Por que o Silvio Almeida tem alguma coisa para ele vir me perguntar sobre questão racial para mim? Mas pergunta para outra pessoa. Segundo, eu acho o fim do mundo, o cúmulo do absurdo, o Eduardo Bolsonaro vir me questionar sobre questão racial. Eu não, veja, tem coisas que não merecem resposta, tem coisas que não merecem consideração, tem coisas que não... Porque assim, é pura hipocrisia. Eles não têm nenhum interesse na questão racial, eles não estão preocupados com a autodeclaração do Flávio Dino. Eles só querem criar constrangimento porque não tem nenhum projeto para o Brasil, não oferecem nada para o Brasil. E, portanto, eu não reconheço moral nesse sujeito para me fazer qualquer pergunta sobre questão racial. Eu simplesmente não respondo e ignoro. É só isso que eu vou dizer. Ministro,
Acho que a sua indicação foi uma das mais celebradas, né, para os ministérios. A gente foi muito simbólica também, ao lado de Margarete Menezes, que teve o ministério voltando ao status de ministério, né? Era uma secretaria no governo anterior. A Aniele Franco recebeu um novo ministério com essa missão tão nobre, né? De falar sobre tratar de igualdade racial. E junto com a sua indicação, uma pessoa com uma carreira acadêmica também, e para um ministério que também voltou a ter status de ministério, que não tinha, né? Na gestão anterior. Como é para o senhor assumir, né? Enfim, essa importante missão, né, que retornou agora nesse Lula 3? É um grande desafio. É o segundo maior desafio da minha vida esse ano, porque o primeiro foi o nascimento da minha filha. E eu também Parabéns, perguntar sobre isso. Da minha menina, a Nessu. Estou muito feliz que ontem elas estão em São Paulo agora, né? Já foram para passar as festas de fim de ano. E ontem eu já recebi um vídeo que eu estou vendo em looping, assim, dela. Ela começou a rolar. 4 meses. 3 para 4. Ela rolou. Ela deu uma roladinha, assim. Então, fala um pouquinho do significado do nome dela. Então, o nome dela veio, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Eu estava assistindo um filme. A gente resolveu assistir filmes africanos, né? Eu e a minha esposa. Estávamos sentados no sofá assistindo, aí tinha um filme, né, um serviço de streaming, aquele mais famoso, né? Vou fazer propaganda de graça. É o mais famoso. E aí apareceu um filme do Zimbábue, né? Chamado A Maravilhosa Cozinha de Anessu. Um filme super simples, né? Enfim, né? Aqueles filmes que você assiste para conhecer realmente a realidade de um país, da forma de fazer arte, cinema, enfim, de um outro lugar que geralmente não é tão visado. E aí eu adorei a personagem, né? A personagem, uma menina tão graciosa, carinhosa, que cuidava das pessoas, uma cozinheira, né? E participava de um programa, né? Esses programas de competição na culinária, enfim. A gente já sabe tudo que vai acontecer no final do filme, né? Mas eu fiquei olhando, tal, aquilo, e aí eu virei para minha esposa e falei assim, minha companheira, falei, olha, se a gente tiver uma filha, eu quero que pareça com essa menina. E quero que tenha esse nome, que nome vamos anotar, Anessu. Eis que a Anessu tá aqui conosco. E ela é lindíssima. E a personagem do filme é lindíssima, mas a minha filha é muito mais bonita. É lindíssima. Parabéns, tá então é o segundo maior desafio da minha vida, é ser pai, né? Tentar entender o que significa isso. Mas é bom. Pai de menina, né? Pai de menina, pai de uma mulher preta. Entender o que é isso, me preparar para isso. E aí o segundo maior desafio, ser ministro de Estado dos Direitos Humanos num país que vai aprendendo, né? Vai sendo... Está sendo nos últimos anos adestrado, né, a odiar os direitos humanos, né? E portanto a odiar a si mesmo, né? Ministro, e aí só para completar, mas eu sou muito grato por essa oportunidade, com todos os problemas, desafios, né? Eu estava numa outra vida, eu ia, inclusive antes de, acho que eu já te falei isso, provavelmente eu ia, tinha uma escola de advocacia, enfim, e eu ia dar aula, provavelmente de novo, na Universidade de Princeton, né? Mas, enfim, o chamado do presidente Lula, ele irrecusável, e eu agradeço a ele e agradeço ao Brasil pela oportunidade de servir meu país. Espero que eu consiga fazer alguma coisa. Tá sobrando tempo com esses 2 desafios para continuar tocando e assistindo o filme, ministro? Muito menos do que eu gostaria, né? Muito ministro, menos do que eu gostaria. Os projetos que o senhor traz são demandas antigas de uma sociedade que vem sendo pressionada, oprimida há muito tempo. Então, o senhor traz temas bastante ousados, projetos bastante ousados. Até que ponto o senhor poderá contar com um Congresso que é tão dividido e que a gente vê com nitidez que você tem, assim, os prós, aqueles que são favoráveis ao avanço de uma sociedade melhor, com melhor qualidade de vida, mas com mais equidade e sem tanta
questão assim que é absurda, e tem uma galera que está sempre colocando um obstáculo no caminho. Como é que vai ser essa? A gente tem visto que a lida tem sido difícil com o Congresso, né? Eles são agressivos. Como é que o senhor vai conseguir, como é que o senhor imagina contornar esse problema? Deixa eu só completar sua pergunta e perguntar também para o ministro. E o senhor hoje também virou o novo alvo preferencial da extrema-direita bolsonarista. Ao que o senhor atribui esse carinho, esse afeto tão grande que o senhor tem recebido de alguns parlamentares? Então, respondendo as duas perguntas. A primeira delas olha, eu acho que cada dia é um dia de luta. A gente vai lutando, a gente vai criando estratégias. Muitas coisas não dependem só do Congresso, algumas políticas públicas. Algumas dependem e a gente vai avançando. Veja só, esse ano, olha, por incrível que pareça, esse ano nós aprovamos o projeto de lei da igualdade salarial, né, entre homens e mulheres. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados, olha só, o projeto da deputada Érica Hilton, né, sobre que dá direitos à população em situação de rua. Nós aprovamos, né? Enfim, eu acho que tem sim um espaço de luta. Teve a revisão das cotas. Teve também, a revisão. Isso, exatamente, eu não poderia deixar de citar isso. A revisão das leis de cotas, que aprimora o sistema. Enfim. Eu acho que o espaço da política é o espaço da luta, é o espaço do convencimento, é o espaço da pressão, enfim. Eu acho que isso está sendo feito. Mas muitas coisas dependem também de organização, de planejamento e também da conexão que nós temos com a sociedade civil. Acho que isso é muito importante. E a gente deve apostar nisso. Agora, em relação ao carinho, né, que alguns me atribuem, e realmente de alguns eu recebo muito carinho, sim, viu? Assim, claro, não da oposição, né? Mas alguns até da oposição, que eu tenho uma conversa muito interessante, muito boa, muito cordata, né? Então, muito urbana, muito civilizada, sabe? Então, porque faz parte do jogo, né? Tá tudo bem. Agora, tem alguns personagens que eu acho que eles não têm nada a apresentar para o Brasil mesmo. Eles só sabem, vamos dizer, instigar o ódio, né? No meio das suas hordas. Tem hordas, né? São bárbaros mesmo, né? Tem hordas, e eles querem estimular todo tipo de ódio, de ofensa, sim, e vão, portanto, falando para os seus. Eles não falam para o Brasil, né? Então acho que esse é um ponto importante. Agora, por que eles me escolheram como alvo? Eu não acho que eles me escolheram. Eu acho que, de novo, eu acho que a grande questão é a política de direitos humanos. Eles notaram que a política de direitos humanos é o lugar a partir da qual eles vão tentar, mas não vão conseguir construir o castelo demoníaco deles, e não vão conseguir. Porque, vejam, qual que é a estratégia? De novo, dizer o seguinte: os problemas do Brasil é porque existe uma política de direitos humanos. A política de direitos humanos abre todo tipo de espaço para o que está acontecendo no Brasil, para a criminalidade, quando na verdade é o contrário, né? Ou seja, porque muitos que vêm falar isso estão vinculados à milícia, fazem homenagem para torturador, empregaram assassinos, né? Sim, membros, né, de organizações criminosas especializadas em assassinato dentro dos seus gabinetes. Enfim, são notórios espalhadores de notícia falsa. Né? Basta dar um Google, tá? Pega o nome de alguns deles, dá um Google para dar fake news. TSE tirou não sei quantas páginas do ar. Então são grupos que muitas vezes, o que eu acho curioso, que eles manipulam não só a noção de direitos humanos, mas eles manipulam até a noção de liberalismo, né? Ou de liberdade. Quando às vezes eles não gostam de liberdade, eles não gostam dos princípios básicos, fundamentais do liberalismo, e a eles tem que ser dado o nome certo. A gente também precisa começar a nomear as coisas, né? São grupos de extrema direita. Grupos de extrema direita e que têm um único objetivo. Primeiro, perpetuar a situação de miséria, de pobreza, de desigualdade no Brasil, principalmente de certos grupos sociais historicamente atacados, população negra, indígena, os trabalhadores, trabalhadoras. E o outro propósito é criar
um caos institucional que os beneficie em seus negócios particulares. Mas eles Acho estão que- defendendo agora o direito da população carcerária ultimamente, não? sim, sim. Eu estou até surpreso. Eles começaram agora a defender os direitos da população carcerária e eu fico muito feliz e peço que se some à minha luta para que não aconteçam as tragédias com eles, né? Porque agora as tragédias estão os atingindo diretamente. E são tragédias mesmo, e a gente lamenta muito. Assim, eu sou um homem que aprendi, a minha criação é essa, eu não comemoro a morte de ninguém, de jeito nenhum. Eu lamento a morte das pessoas, principalmente pessoas que são enganadas por esse tipo de gente, para cometer atos tresloucados, para se jogar contra as instituições democráticas no Brasil. E depois as pessoas são abandonadas, elas são deixadas, né? Por essas pessoas, por esses irresponsáveis. Então, é por isso que a gente não pode cair nessa ladainha deles. A gente tem que olhar para os direitos humanos, a gente tem que zelar pela vida das pessoas, onde quer que elas estejam, lutar pela responsabilização daqueles que cometem atos criminosos nos termos da lei. Sim. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Não se pode tolerar a violação de direitos humanos. Não se pode tolerar que um trabalhador que esteja no ponto de ônibus com a sua marmita ali, tal, que ela seja que tomem o celular dela. Isso não está certo. Isso não é certo. Isso indigna as pessoas. A gente tem que ter uma política de segurança pública para proteger os trabalhadores e trabalhadoras. De novo, sabe o que é isso? Isso é ausência do Estado, tanto do ponto de vista de uma repressão qualificada, mas do ponto de vista também de um planejamento institucional que dê também saúde, educação, oportunidade, cultura, lazer, espaço social, para que as pessoas possam ser o que de melhor elas possam ser, o que elas podem ser. Ministro, o senhor inicialmente fez um balanço de que foi um processo de reconstrução do Ministério, ou a construção do Ministério dos Direitos Humanos, porque não existia. O que o senhor projeta para 2024? Muitas coisas. Nossa, eu sou um homem de muitos sonhos. Olha, 2024, como já falamos, eu acho que é o ano da gente colocar em marcha um projeto muito bonito que a gente está querendo fazer agora. O nome provisório, tá? É o Mapa dos Direitos Humanos, em que a gente vai mapear todas as organizações, movimentos sociais que fazem trabalhos nas periferias, nas favelas, e que são trabalhos que são direitos humanos, mas essas pessoas geralmente não sabem que estão fazendo trabalho de direitos humanos ou não são reconhecidas como tal. Então nós queremos reconhecer, nós queremos estar junto delas, nós queremos ajudar a fortalecer o trabalho, nós queremos criar uma rede em que as pessoas possam se comunicar, nós queremos criar uma grande rede de defensores, de pessoas que fazem trabalhos concretos de direitos humanos, na área da criança e adolescente, idoso. Vamos ver o seguinte: o que está precisando para melhorar o seu trabalho, para ampliar o seu trabalho? Como é que a gente faz isso? Então a gente quer criar esse grande mapa, que é unificar os vários pontos do Brasil, os mais remotos, em torno de uma política de direitos humanos. Queremos criar uma política de comunicação de direitos humanos também, educação e comunicação de direitos humanos, também fazendo uma rede, né, com prêmios, com editais. Vamos lá, alguém fazer um podcast em direitos humanos na quebrada? Vamos lá, então vamos tentar ver o que é isso. Vamos tentar. Então, O senhor vai fazer apresentar o podcast? de jeito nenhum. Nem que eu queria. Vou deixar quem faz isso muito melhor do que eu já. E tem gente fazendo bem melhor do que eu. Nós queremos avançar também com essa política nacional em defesa das vítimas de violência. Isso para nós é fundamental. Outro ponto, nós queremos entregar ao Brasil um novo, renovado, um programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, ambientalistas e comunicadores e comunicadoras. Está sendo feito a partir de um grupo de trabalho, o grupo de trabalho Salles Pimenta, que conta com a participação da sociedade civil. Então nós vamos entregar isso. Outro ponto, nós queremos entregar a Política Nacional de Direitos Humanos em Empresa. E até daqui a pouco tem uma reunião para falar sobre isso. E nós queremos, tomara que dê certo, não é uma promessa, mas é uma... Vamos lutar para isso acontecer. Queremos trazer para o Brasil o Fórum Internacional de Direitos Humanos em Empresa para debater esses pontos. Tem muito mais coisa, tem bastante coisa aí. Vai ter a conferência, depois de muito tempo, vai ter a Conferência Nacional da Criança e Adolescente do Brasil, para discutir as propostas sobre isso. Vamos avançar, eu quero ajudar a inaugurar em todo o Brasil os pontos de apoio à população de rua, que está prevista no lançamento agora. Vamos inaugurar os pontos de apoio. Eu quero estar presente.
uma política também de fortalecimento da documentação civil. Tem um monte de gente que está presa, não tem documento, não tem identidade, você não sabe quem é. População de rua. Então nós começamos a fazer os mutirões, só que mutirão é importante, mas mutirão não é suficiente. A gente precisa ter uma política nacional de identificação das pessoas, até para prevenir desaparecimento forçado, até para ajudar as pessoas, né, que estão sofrendo porque alguém desapareceu, que não tem identificação. Essa Então, problemática da identificação não é só com a população carcerária. Eu conversei não, com o padre Júlio população Lancelotti de rua. e disse que isso é Não, uma grande crise. então, nós fizemos ontem, no Rio de Janeiro, um mutirão população em situação de rua. Né? Um mutirão de documentação civil, de registro civil. Então a gente tem que integrar essas coisas, né? Mas aí a gente vai ter que usar, aí de novo, diálogo sempre com a saúde, o diálogo com a assistência social, para a gente conseguir identificar as pessoas e dar a cidadania, porque o Ministério dos Direitos Humanos dá cidadania. Sim. Então esses são alguns projetos, mas tem mais coisa, mas eu não vou cansar vocês. Eu achei muito interessante que eu estava lendo sobre o Ministério, os indicativos históricos da escravidão também vai ser as placas? Sim. Então, a gente tem uma assessoria de memória e verdade do Ministério, que é comandada por um ex-ministro também, grande amigo, sempre ministro, né? Nosso primeiro ministro de Direitos Humanos do Brasil, Nilmar Miranda, comanda essa assessoria. E nós temos uma assessoria de memória e verdade, né, que fala da transição da ditadura para a democracia. E nós temos uma assessoria especial também agora sobre o tráfico transatlântico e a escravidão negra no Brasil. Então a gente está fazendo, junto com o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, nós criamos os pontos de memória da escravidão no Brasil, porque a política de memória é fundamental no campo dos direitos humanos, né? Memória, verdade, justiça, não repetição. E lembrando também que o ano que vem nós vamos ter que lidar com os 60 anos do golpe militar. Exatamente. De 64. Esse é um ponto também. Nós estamos planejando, ainda estamos vendo como é que a gente vai fazer, o que a gente está planejando, mas é uma data que a gente vai ter que, inevitavelmente, discutir, refletir no Brasil. Ministro, muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast do Correio. Obrigado, querido. Uma honra. Um abraço para todos os brasileiros e brasileiras. E a luta pelos direitos humanos é uma luta de todos nós. Viu? Não vamos esquecer disso. Lutar pelos direitos humanos é lutar pela nossa vida, lutar pela vida do outro, porque sem o outro a gente não consegue construir um mundo melhor, e é lutar pelo futuro. Muito obrigado. É isso. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse foi o podcast do Correio de hoje. Até a próxima.